Olá, sou o professor Henrique de Matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula. Faremos agora aqui a atividade 21 do caderno Trilhas de Aprendizagem, volume 2, resto de divisões. Começa na página 126. Observe a ilustração. Nela aparecem os termos de uma divisão. Então, o número que vai dividir aqui é o dividendo. Então, 537 aqui é dividendo. O número que eu vou dividir, que eu vou efetuar essa divisão, é o divisor. Então, veja, a quantidade total que eu vou dividir em partes é o dividendo, e a quantidade de partes que eu vou fazer essa divisão é o divisor. A resposta de uma divisão é chamada de quociente, e se sobrar alguma coisa, o que sobra é chamado de resto. Então, como é que foi feita essa divisão? Muito simples, olha só. Primeiro tenta-se dividir o 5 por 8. Só que o 5 é menor que o 8, então não dá. Aí eu tenho que pegar o 53. E aí eu preciso ver quantas vezes o 8 cabe dentro do 53. Então aí eu preciso do domínio da tabuada, né, pessoal? Porque aí eu sei que não vai ter um número exato, né, que multiplica 8, que dê 53. Porém, o que mais vai se aproximar é o 6. 6 vezes 8 é 48. E aí, aqui foi feito pelo método curto, né? 53 menos o 48 que eu achei, sobra 5. Mas eu ainda não usei o 7, então eu desço 7, e aí virou 57. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 57? 7 vezes 8 é 56. Ficou faltando 1, né? 57 menos 56, sobrou 1 de resto. Então esse é o algoritmo, a regra da divisão, tá ok? É um dos caminhos para você efetuar essa divisão, claro. Vamos ver aqui então. Distribuir igualmente 30 lápis entre 4 estojos. Então eu tenho 30 lápis para dividir em 4 estojos. Quantos lápis serão colocados em cada estojo? Quantos lápis ficarão fora do estojo? Então, olha só. O 3 não dá para dividir por 4, porque o 3 é menor que o 4, então vou pegar o 30. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? Não vai ser um número exato, né? Mas se eu colocar aqui 7 vezes 4, dá 28. Estou agora fazendo pelo método longo. E aí, fazendo a subtração, eu empresto, aqui passa a ser 10 menos 8, 2. Aqui emprestou, virou 2, menos 2, nada. Então, olha só, esse 30 era o meu dividendo, o 4 é meu divisor, 7 é o quociente, é a resposta, e 2 é o que sobrou, é o resto. Então, olha só, a pergunta que faz, quantos lápis serão colocados em cada estojo? Então, essa é a minha resposta, 7 lápis. 7 lápis em cada estojo. E o que sobrou é o que ficou fora do estojo. Então sobraram 2. É o meu resto. Então, aqui sobrou. Sobrou 2 lápis. Ok? Então vamos lá. Complete o quadro substituindo o número 30 no problema anterior pelas quantidades indicadas nas colunas dividendo. Então olha só, a primeira já está feita, né? Ó, 30 dividido por 4, 7. Foi o quociente. E sobrou quanto de resto? 2. Mas se ao invés de 30 fosse 31 lápis? É a mesma coisa, eu faria aqui 31 dividido por 4. Porém, presta atenção. Não sobraram 2 lápis no primeiro caso? Se eu tiver um lápis a mais, então continua sendo 7 por estojo, porém agora vão sobrar 3. E se for 32? Seria 7 também, e aí ia sobrar 4? Pensa um pouquinho. Se eu estou dividindo em grupos de 4, tem como sobrar 4? Não, né, pessoal? Por quê?
significa se o resto, se sobrou 4 lápis, quer dizer que dá para colocar mais um em cada estojo e não sobrar nada. Então veja, aqui vai ficar o seguinte, são 8 lápis agora por estojo e sobrou nada. Deu certinho, porque 8 vezes 4 é 32. Mas e se fossem 33? Ora, ia caber 8 também em cada estojo, só que aí ia sobrar 1. Se fosse 34, também caberiam 8, só que agora sobrariam 2, 1 a mais. Ia sobrar 1 a mais. 35 não é um lápis a mais? Vai caber 8 também, só que agora vão sobrar 3. Mas e se for 36? Será que eu vou conseguir colocar só 8 também e vai sobrar 4? Gente, esses 4 que sobrou, não dá para colocar mais um em cada estojo? Não são 4 estojos? Então, mudou também aqui, como foi feito no primeiro caso. Então agora, cabem 9 lápis por estojo e não sobra nada. E se for 37? Continua cabendo os mesmos 9 por estojo, mas aí vai sobrar 1. Aqui é a mesma coisa, 38, 9 e vai sobrar 2. 39, 9, vai sobrar 3. E agora 40 lápis para 4 estojos. Vai dar 10 lápis em cada um, não é isso? E vai sobrar nada de novo. 41 eu consigo colocar 10 e vai me sobrar 1. Conseguem perceber o que acontece com os restos aqui? Quais são os restos possíveis em divisões nas quais o divisor é o número 4? Então, olha só o que aconteceu. Divisor 4, vou colocar aqui, ó, D4. Quais são os restos possíveis? Pode dar 0, vou pôr em ordem crescente, tá? Pode sobrar nada, pode sobrar 1, pode sobrar 2 e pode sobrar 3. Pode sobrar 4? Não, porque aí eu consigo dividir esses 4 que sobraram novamente nos 4 estojos, um em cada estojo. Então, os restos possíveis de uma divisão por 4 é 0, 1, 2 e 3. Não tem como dar resto 4, não tem como dar resto 5. Isso significa que caberia mais uma vez. E se o divisor fosse o número 6, quais seriam os restos possíveis? Bom, pessoal, se o divisor fosse 6, poderia não sobrar nada, dependendo do número que eu estou dividindo. Poderia sobrar 1, poderia sobrar 2, poderia sobrar 3, 4, 5. Será que poderia sobrar 6? Porque se sobrasse 6, daria para dividir novamente. Então, os restos possíveis da divisão por 6 é só 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Se gostou, deixa um like, clica no sininho, se inscreve no canal e até uma próxima.